plurianual também de 2010. A LDO recebeu emendas de minha autoria, do deputado Luiz Castro, do deputado José Ricardo, do deputado Sidney Leite, do deputado Chico Preto e uma emenda do presidente, uma emenda da mesa diretora da Assembleia. Infelizmente, mais uma vez, a Assembleia deu uma demonstração absurda de subserviência aos interesses do Executivo. Todas as emendas foram derrubadas, mas dessa vez a Assembleia se superou. Primeiro porque alguns deputados, os deputados da bancada governista que apresentaram emenda, como o deputado Sidney Leite e o deputado Chico Preto, votaram contra suas próprias emendas. E segundo, porque o parecer elaborado pela Comissão de Economia e Finanças expõe a Assembleia ao ridículo por uma absurda inconsistência técnica, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista da análise orçamentária. Para se ter uma ideia do quão ridículo foi o parecer, uma das minhas emendas foi rejeitada porque já estava contemplada no orçamento em vigor, portanto no orçamento em 2010. Ora, nós estamos definindo as leis e diretrizes orçamentárias para o orçamento de 2012. Então é um absurdo que o fundamento para rejeitar a emenda seja alguma previsão do orçamento de 2011. Isso é de uma estupidez sem tamanho. Eu tentei alertar que, ainda que as emendas fossem derrubadas, os pareceres tinham que ser refeitos para não expor a Assembleia ao ridículo, mas infelizmente há uma maioria que não se constrange em ser exposta ao ridículo. Portanto, cumpri meu papel de apresentar as emendas à LDO, visando qualificar a lei, garantir que os recursos da UEA só fossem aplicados na UEA, garantir que o sistema previdenciário no Amazonas fosse único, já que hoje a Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público pagam os seus próprios aposentados, o que contraria o artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal. Tentei incluir na receita corrente líquida para que incidisse na base de cálculo do repasse dos poderes e do repasse dos 25% dos municípios os recursos arrecadados na forma de FTI e FMPS, mas infelizmente as emendas foram todas derrubadas. Em relação às contas do Estado, nós da oposição votamos contra as contas do Estado, apesar do parecer do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ser um parecer favorável, mas nós entendemos que as críticas contidas no parecer não justificavam a aprovação das contas. Eu não posso concordar com um Estado que gasta 98,2% da sua receita com custeio, ou seja, com a manutenção da máquina administrativa, e deixa sobrar apenas 1,8% para investimentos. Isso é um absurdo, isso é uma máquina amarrada ao fisiologismo, ao empreguismo, e por isso sobra pouco dinheiro para investir no que é importante. Também não podia concordar com um Estado que no ano de 2010 contratou 1.555 servidores concursados e 7.000 servidores temporários. Portanto, em 2010 o Estado virou uma máquina de arrumar emprego, obviamente, para a gente que foi fazer campanha para o atual governador. Por isso, eu, deputado Luiz Castro e deputado Zé Ricardo, marcamos posição e votamos contra as contas. Em relação ao relatório de análise do PPA, nós votamos contra e vou citar apenas um motivo. De tudo que o Estado previu no PPA para investimentos em fortalecimento do polo industrial de Manaus, o Estado só executou 0,04% do previsto no orçamento. Isso é uma imoralidade. O plano plurianual é o que projeta as ações do Estado a longo prazo. E, infelizmente, quando o Estado não cumpre em áreas estratégicas o que está definido no plano plurianual, demonstra que há uma absoluta inversão de prioridades. Por isso, nós votamos contra e eu presto contas aqui à sociedade. Mas quero aqui esclarecer a Fabíola. É a Fabíola lá do Japim? A Fabíola lá do Japim que questiona sobre o meu bate-boca com o senador que se julga imperador, Eduardo Braga. Na verdade, não foi no camarote, Fabíola, foi na inauguração do IFAM, ainda na sexta-feira. Eu estava lá a convite da direção do IFAM e pelas relações que tenho com o município de Parintins, e ao me dirigir para o local lá onde ficariam as autoridades, os deputados, senadores e tudo mais, fui cumprimentado pelo governador Omar Aziz, que me tratou com toda a elegância que um evento desse exige,
E o senador Eduardo Braga, ao ver esse diálogo meu com o governador, pediu que eu sentasse ao seu lado. Eu não sabia o que era, sentei. Quando sentei, ele disse: me respeite. E eu respondi a ele: me respeite o senhor, que eu não devo nada ao senhor. Não devo a minha vida pública, não devo meu mandato e não devo nenhuma deferência a alguém que eu não respeito, porque não tem uma conduta ilibada na vida pública. Respeito na política se conquista com ações em defesa da população, e infelizmente eu julgo que ele não tem essa conduta. Então ele pediu que eu o respeitasse, eu exigi que ele me respeitasse também, e acabou por aí o bate-boca. Ele é tão arrogante que depois disso ele foi peitar o governador para saber por que eu estava ali naquele evento, que é um absurdo. Ele deixou de ser governador, o império dele já acabou. Ele até acha que vai voltar em 2014. Mas no caminho que ele vai de desmoralização no Senado, quis ser ministro do Transporte, não foi. Quis ser ministro da Previdência, não foi. Quis ser presidente da Comissão do Orçamento, não foi. Quis ser líder do governo, não foi. Então, no caminho que ele vai, os números começam a desmontar a propaganda avassaladora de defesa do governo dele. Então, respeito na política é recíproco. Eu discordo da forma dele de fazer política, o respeito como cidadão, como homem, e exijo que ele me respeite também, porque eu não recebo ordem deles. Se ele está acostumado com políticos que recebem a ordem dele, ele se enganou comigo, porque eu não recebo a ordem dele. Antes de tocar uma música, Gilson, só já prepara aí. A próxima, prepara uma daquelas porrada, um plebe rude, um negócio meio indignado, para registrar aqui a minha indignação com mais uma imoralidade da Prefeitura Municipal de Manaus. O prefeito cada vez se supera. A Prefeitura tinha um contrato com uma empresa de vigilância no valor de com 3 empresas de vigilância, totalizando 36 milhões de reais, para que aproximadamente 2.000 postos de trabalho de vigilante existissem, e para que as 400 escolas do município recebessem vigilância durante 24 horas. O prefeito, sobre o argumento de economizar, cancelou o contrato com as empresas de vigilância, jogou na rua 2.000 vigilantes que estão hoje desempregados, e no lugar contratou a empresa de um amigo dele, ILN Tecnologia Limitada, uma empresa que funciona ali pertinho do Detran, de um amigo dele de longa data. De longa data, toda vez que ele chega no poder, esse amigo dele começa a ganhar licitação. Então, essa licitação foi um edital alfaiate, dirigido, tanto que só essa empresa concorreu. E agora ele vai substituir os 2.000 vigilantes a 36 milhões pela instalação de câmeras nas escolas por 34 milhões e 200 e mais um contrato de agente de portaria de 5 milhões. Portanto, a economia é uma grande mentira, a Prefeitura vai gastar mais do que gastava. A diferença é que perderam-se 2.000 postos de trabalho que eram ocupados por vigilantes. Portanto, uma medida, do ponto de vista social, irresponsável, porque jogou na rua 2.000 trabalhadores. Do ponto de vista administrativo, uma medida improba, porque há um claro direcionamento, essa licitação foi direcionada, reafirmo, foi direcionada, o edital era alfaiate, só cabia essa empresa, e além do mais, graves indícios de superfaturamento. Se você pedir a instalação de circuito interno na sua casa, você vai gastar aproximadamente R$ 1.500 por câmera. Se você instalar 10 câmeras na sua casa, você vai ter um custo de R$ 15 mil de instalação e aí aproximadamente R$ 200 de manutenção. Pasmem, 4 câmeras em cada escola está saindo para a Prefeitura por R$ 117 mil. O que você instala na sua casa por 15 mil, a Prefeitura está pagando R$ 117 mil. Isso é um escândalo, uma imoralidade, uma roubalheira. E, além do mais, do ponto de vista da segurança, uma estupidez sem tamanho. Lá em Realengo tinha câmera dentro da escola. A câmera filmou o jovem lá matar 13 crianças. Mas não tinha um vigilante na porta para impedir aquela carnificina que foi feita lá. Portanto, a câmera pode até existir como algo que complemente a presença do homem e da vigilância privada na frente das escolas, mas nunca que substitua. Portanto, sob qualquer aspecto, a medida é um absurdo. Mas
Quando foi feito esse contrato, não estavam preocupados com segurança de escola nenhuma. Estavam preocupados em roubar, em desviar dinheiro público. Eu já fui ao Ministério Público Estadual e espero que o Ministério Público, que tem sido muito devagar, Ministério Público tem sido omisso, Ministério Público tem se acovardado para enfrentar as imoralidades da Prefeitura Municipal de Manaus, eu espero que dessa vez tenha vergonha na cara e consiga investigar e punir os responsáveis por mais essa roubalheira na Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá, Júcio, toque uma aí para manifestar essa indignação através da música e daqui a pouco voltamos. Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM. Nós vamos fazer agora aquele momento que a gente sempre faz de um pouquinho de poesia amazonense, mas vamos passar adiante, porque eu coloquei aqui no Twitter e no Facebook uma pergunta: o que você acha da nossa bancada de senadores? E a turma se animou bastante para responder. Então vamos aqui ler algumas respostas. O Edson BB Jesus pergunta: que bancada? Para ele não tem nem bancada. Mesma lógica da Ítala Flores, que diz: serve para quê mesmo? O Eudes Sadi diz: estamos bem, o pior que foi a maioria que colocou, é triste isso. O Everson Seixas Nunes: pelo que ouvimos, nem ouvimos falar nesses. Maria Cristina Silva: bancada ou mancada? Este nosso país nunca esteve tão banalizado. Me desculpe, mas esses três... E aí ela coloca como se fosse um palavrãozinho aqui, arrobas e jogo da velha e cifrões e tudo mais. O Everson Seixas volta aqui: o Amazonas tem uma bancada no Senado. Mentira, nem parece. Nosso polo industrial está indo embora. O Edson BB de Jesus fala algo que eu acho que é importante. Nós temos que refletir sobre isso, Júcio. Hoje a nossa bancada federal, o Alfredo é do Rio Grande do Norte, o Eduardo Braga é do Pará e a Vanessa é do Paraná. Amazonense mesmo que é bom, não tem nenhum lá, né? Então, Alfredo do Rio Grande do Norte, Eduardo Braga do Pará e Vanessa do Paraná. A bancada federal, a nossa bancada de senadores do Amazonas, não tem nenhum amazonense. A Maria Cristina Silva faz um elogio aqui para mim, eu não vou ler, senão é autopromoção. Depois eu leio, obrigado, Maria Cristina. O Maurício Filho: saudade de Jefferson Pérez, muita saudade. A Wanda Glaucio: bancada? Desculpe, bancada? Onde? O Fábio Kirk: uma vergonha. Marcelo: aqui. Marcelo, você nessa bancada ia fazer muito mais barulho lá em Brasília. Maria Cristina: Manaus é igual aquelas mães de criação que deixam seus filhos adotivos fazerem qualquer merda, pois elas têm medo deles descobrirem sua verdadeira origem e se revoltarem. É fácil sujar o estado dos outros, mas a culpa é nossa, somos permissivos. Cadê o político de raiz? Aqui o Edson, que eu já comentei, a Leandra Aguiar: só vergonha para a população amazonense. O Paulo Rodrigo: não acho nada, porque eles na verdade agem como um nada. Para mim o Amazonas não tem senador, são péssimos três. A Márcia Maria: uma vergonha. Raquel Nobre: uma tristeza, vergonha, decepção. Minha indignação é tão grande que nem consigo expressar. Saudades do nosso saudoso Arthur Vigílio, esse sim representava o nosso Estado no nosso Senado. Lamento a ignorância do nosso povo. Sai de Ramos: eita, timinho esse aí. Maria Cristina volta aqui, dizendo que a Vanessa e o Heron eram anti-Eduardo, agora se tirar uma foto do saco do Eduardo, adivinha quem está lá. A base é barro e ferro, coitado do Amazonas. Meu amigo Jorge Luiz Pinto da Costa, foi vereador junto comigo. Wanda Glaucio, os Cavaleiros do Apocalipse. Fábio Kirk, aqui Clécio Júnior: essa bancada só se mexe quando a Dilma manda, de resto são apenas marionetes. O Walter Montezuma dá uma gargalhada aqui da nossa bancada. A Raquel Nobre diz: e essa tal de Vanessa só se elegeu por causa do Eduardo, e o povo do interior, na sua ignorância, se deixou enganar, lamentável. O povo de Manaus também deu uma votação expressiva, não é só o povo do interior não, Raquel. O Márcio Milon: é tudo estrumo do mesmo saco, a turma aqui está indignada. E a Isabel Albuquerque: acho péssima, ainda não acredito que a população votou nessas figuras, são pedantes, limitados e principalmente não defendem a população.
Vamos aqui na outra conta do Facebook. Espera aí só um pouquinho, Gilson, que tem muito comentário aqui. A turma está indignada com a nossa bancada de senadores. O Tiago Castro resuma a situação dos três em uma palavra: inoperantes. A Patrícia Mazulo: com eles, prestígio nota 0. Não voto e nunca votarei neles, pelos meus princípios e minhas convicções. Ronaldo Feitosa: tá feito a corte. Robson Santos: uma porcaria. Já tomaram o tablet daqui, não cobram a contratação dos concursados dos bombeiros. Estamos muito bem representados. Tomaram o tablet e o ministro já disse a Luiz Mercadante que vai ampliar os benefícios dos tablets, Robson, para televisores e celulares. Isso é o tiro de misericórdia no polo industrial de Manaus. Vamos ver agora a moçada aqui no Twitter também, bastante indignada. O João Pedro Real: um pior que o outro. O Arthur Vigília era o único que lutava pela Zona Franca de verdade. O Ednei PJ: tem o mesmo que responder? Isso já é a resposta. O Luiz Paulo Borges: uma bancada refém de Dilma e que não defende os interesses do Estado. Saudade do Arthur Neto e até mesmo da Vanessa quando era oposição. O Vitor Saulo responde: sinceramente, acho triste. O Braga nunca será parlamentar. A Vanessa seria ótima se não fosse capacho do governo. E o Alfredo, sem comentário. O Vitor mandou aqui um link com o seguinte texto: mobilidade urbana precária pode tirar Manaus da Copa de 2014. Eu não consegui abrir o link, Vitor. Já pedi aqui no Twitter e renovo que você encaminhe. O Tarran Salles aqui, o Anderson Salles, que trabalha comigo da minha assessoria, pede que você faça a sua pergunta aqui, que a gente vai comentar no ar. O Silvio Silva responde que acha um escândalo. Vamos lá. O Tarran Salles, o Anderson, também faz um comentário de que o YouTube agradece o prefeito. O YouTube e o Jornal Nacional, né? Se entrarem e assassinarem estudantes nas escolas, haverá um vídeo para depois fazer sensacionalismo. E o Ronaldo Manaus responde sobre a bancada, resumindo numa curta palavra. O Ronaldo diz que a bancada é o ó. Aí eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica. Cabe elogio aqui. Se mandarem elogios, eu também vou ler. Vamos tocar uma aí rapidinho, Júlio, enquanto a turma volta aqui a comentar, a fazer pergunta para essa nossa rodada final de bate-papo aqui pela internet. Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM. O Vitor Saulo está mandando aqui, chegou mais um vascaíno aqui no estúdio, Braz Silva. Sangue bom, torcedor do Vasco, incubado, mas torcedor do Vasco. Seguinte, o Vitor continua mandando aqui o link: mobilidade urbana precária pode tirar Manaus da Copa de 2014, mas eu não estou conseguindo aqui. Gilmar, vamos deixar essa aqui para o bate-papo depois do esporte, né? Vamos deixar esse... Vitor, manda o site, que eu procuro pelo site e a gente daqui a pouquinho no programa aqui com o Gilmar e com o Braz, a gente bate um papo sobre isso. Queria agradecer aqui o comentário, o curtido aqui da Lorena Barreto, que curtiu aqui o nosso comentário no Facebook. Agora acabou de fazer um comentário. Vamos lá. Pô, a Lorena resumiu o que ela acha da nossa bancada de senadores. Uma merda. Braz, vamos entrar aqui, Braz, vamos começar a enquete aqui. O que você acha da nossa bancada de senadores? Segundo o pessoal aqui, o Eduardo Braga paraense, a Vanessa paranaense e o Alfredo Nascimento potiguar. O que você acha desse trio? Mas tem que avaliar também o João Pedro, né? Claro, que é amazonense. Não fez nada. Mas é amazonense. Infelizmente, parintinense, terra da minha mulher. Acho que essa bancada, como todo, eu estava ouvindo o programa, como todo mundo está comentando aí no Twitter e no Facebook, é uma bancada vendida. É uma bancada que não nos representa, é uma bancada que nos mata de vergonha. Eu não votei neles, mas eu fico envergonhado de ser amazonense e ver que pessoas que estão lá, que poderiam muito bem honrar os votos que receberam, alguns votos comprados, diga-se de passagem. Vanessa não era nem para estar aí como senadora, né?
E a gente fala com tranquilidade, estamos aqui na internet, estamos na 87,9. Parabéns, Marcelo, pela coragem. Agora tem que deixar o Sandoval falar, rapaz. O Sandoval, chama lá o Sandoval. O Sandoval chama lá, que nos Sandoval. Representaria. Então chama o Sandoval. Vamos abrir a enquete agora. Chama lá o Sandoval. Chama lá. Mas enquanto o Sandoval vem, Gilmar. Gilmar. Ei, Gilmar, não corre não. Bora, Gilmar. Agora a enquete é aqui no estúdio. Só rapidinho, antes do Gilmar, a Regina Célia da Silva diz o seguinte: 3 não dá 1, 3 criaturas não dá um Arthur Vigílio. Olha o que tem acontecido com a Zona Franca. E eles não se manifestam, ou se sim, apenas por interesse próprios e não coletivos, embora foi o coletivo que os colocou lá. O Antônio Peixoto da Fonseca diz: Alfredo e Eduardo Braga estão envolvidos em desvio de verba pública. A única que ainda não está envolvida em desvio de verba é a Vanessa. Eu não afirmaria isso com tanta convicção. O Vitor Sérgio: isso ainda mostra que o povo não sabe votar. Nós vamos buscar o Sandoval aqui fora. O Sandoval vai participar aqui da nossa enquete. Sandoval, nós queremos saber o seguinte: o que você acha dos nossos 3 senadores? Eduardo Braga, Vanessa Graziotti e Alfredo Nascimento. Olha, a minha opinião é o seguinte: o Estado do Amazonas, na verdade, precisa urgentemente contratar 3 senadores para o Estado. Contratar, se estiver no mercado aí, nós estamos... Porque, na verdade, hoje o Estado do Amazonas, em geral, ele encontra-se sem senador. Porque os caras que estão lá, pelo amor de Deus. O que é que o doutor Alfredo pode falar agora dentro do Congresso, dentro do Senado? O que é que o Eduardo Braga fez a respeito da fábrica que era para ser instalada dentro de Manaus? Já foi investido lá agora, dentro de São Paulo, R$500 bilhão para a fábrica da China, já está instalada lá. E a Vanessa acompanhou para quê? O que a Vanessa faz dentro do Senado hoje? Povo amazonense, por gentileza, pense bem no que vocês vão fazer daqui para frente. Observe o que vocês fizeram, agora raciocinem. Raciocine bem, preste bem atenção no que fizeram. Quantos mil empregos Manaus deixou de ter há 2 meses atrás agora? E agora? Como é que vai ficar isso aí? E a ponte, Beleza. Nossa ponte, por exemplo. Rapaz, o Eduardo disse no blog do Holanda que todos os jornais da China erraram. Ele disse no blog do Holanda que todos os jornais da China erraram. Que não é 3,6 bilhões, que são 40 bilhões. É a calculadora dele, meu amigo. Ou calculadora para ter 0, meu amigo. Não bate uma. Mas eu queria calcular o meu salário com essa calculadora dele. Ou calculadora para ter 0. Mas ele explicou também a diferença da ponte, o tamanho da ponte que é, e da maneira como foi construída em cima do mar. É verdade, com quase 40 quilômetros. Tem até retorno na ponte. Tudo. Para nossa, que vai fazer 3 anos agora. E não vai ser inaugurada agora. Vamos fazer uma festa de aniversário lá? Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer, Gilson? No meio dela. Então pronto, vamos fazer a festa de aniversário da ponte. Que dia começou? Alguém sabe? Começou em outubro de 2008. Então pronto. Então no último dia de outubro, nós vamos comprar um bolo. Vamos fazer... Nunes Filho, fechado. Vamos comprar um bolo. Inaugura Nunes a campanha. Não, quero chamar o seguinte: o Nunes Filho, vamos chamar o Carlos Porta, que está tentando inaugurar lá e não está conseguindo. Então vamos lá chamar o Carlos Porta, vamos chamar o Nunes Filho, vamos fazer, e o Sandoval, vamos comprar um bolinho, chapeuzinho. A gente compra os narizinhos de palhaço, mas não que tenha algum valor simbólico, é só para ficar mais animado a festinha e vamos fazer a festa de aniversário de 3 anos da ponte. Eu não dependo de política, entendeu? Sou um cidadão brasileiro, estou sendo prejudicado por essa... Paga os impostos, Sandoval, né, direitinho. Então pago meus impostos tudo direitinho. E o Vox Igreja saiu não? Tem churrasco hoje, tem churrasco. Aí, falou. Se tiver, eu fico. Então, aquela contribuição do primeiro... Lá vai. Quero dizer que acabei de ser convidado para um almoço ali, eu vou declinar do convite aqui pro Vox Grill, que a firma está meio quebrada.
Meu amigo, companheiro, vereador Joaquim Lucena, manda aqui também a mensagem dele. Os 3 senadores deveriam ficar no mesmo gabinete, pois é tudo farinha do mesmo saco. É verdade. É verdade. Cadê o Gilmar? Bora, Gilmar. Gilmar, o que você... A pergunta é... Não, só que a pergunta é, o que você acha dos 3 senadores da bancada de senadores do Amazonas? Eduardo Braga, Vanessa Graziotti e agora Alfredo Nascimento. Bom dia, bom dia. Os 3 mosquiteiros e o D'Artagnan, que era o João Pedro que saiu. Passou só um estágio. Todos os ouvintes da Vox FM, já o Fã Esporte também, com essa mesma pitada de pimenta. Lembrar que esse povo fala e aquele velho ditado, né, que quanto mais você fala, a mentira falada 1000 vezes, ela acaba sendo verdade. Isso que tu estavas comentando no começo do programa a respeito da ponte da China. Eu ouvi a entrevista ontem do senador Eduardo Braga, e isso não aconteceu apenas com a ponte, né, e outros discursos que aconteceram e que as pessoas acabam levando em consideração e achando que isso é uma verdade. Eu vou lembrar, você acabou de falar do caso Sport, eu postei ontem no Facebook a questão do que está acontecendo, não apenas no Senado, viu, Marcelo? Nós vamos falar de Manaus de uma maneira geral. Eu quero trazer muito para dentro da nossa casa essa questão da política do pão e circo, que é muito comum na nossa cidade, e nós estamos vivenciando ao longo de um mês só, né, 2.800.000 reais que foram repassados para atividades esportivas pela Prefeitura de Manaus, e nós estamos vendo uma cidade esburacada, uma cidade sem qualquer tipo de estrutura de uma cidade tão grande quanto Manaus. A Copa do Mundo está chegando, nós conseguimos isso aí, foi um grande discurso do senador Eduardo Braga, conseguimos trazer a Copa do Mundo 2014 e nós estamos vendo que realmente nós estamos muito mal representados no Senado Federal. Há alguns deputados federais e alguns deputados estaduais também, a gente fala do Senado, mas temos que falar que também são corrompidos, claro, são comprados e em vez de trabalhar pela população, acabam trabalhando em benefício próprio, como você falava, buscando o seu apaniguado em cada um setorzinho do governo, tanto federal quanto municipal. Estão atrás de cargo, né? Eles não pedem da Dilma, como eu escrevi, eles não exigem da Dilma a defesa da Zona Franca ou mais verba para a Amazônia. Ele exige nomear um apaniguado na secretaria tal, no cargo federal tal, e estão ocupando tudo ali. E aí você falou do D'Artagnan, e pela informação do Jornal Crítica de hoje, o D'Artagnan já está sendo indicado para ser o novo superintendente da Suframa. Quer dizer, eu vou tirar uma técnica competente que está desenvolvendo um trabalho, vamos ver, e vamos colocar uma pessoa que acabou de perder um cargo no Senado, porque o atual senador, ex-ministro, está voltando para assumir. E o que é mais importante, que essa calculadora, que eu também quero aprender como é que você faz esse cálculo, é como é que uma empresa consegue multiplicar os seus investimentos, o seu faturamento, seu patrimônio em 86.000%. É um negócio assim fenomenal. Não, eles tinham que dar curso. Também a evolução. A nossa bancada do Senado Federal tinha que dar curso de doutorado de economia. A evolução do patrimônio dos nossos parlamentares é uma coisa assim excepcional. E se tivéssemos com esse povo realmente, como você falou, nos ministérios aí responsáveis da Fazenda, né, do planejamento, nós teríamos um país milionário, bilionário, trilionário, quaquilionário, porque os caras sabem realmente multiplicar muito bem. Enfim, nós estamos muito mal representados, não apenas no Senado, mas estamos muito mal representados também na Câmara, estamos mal representados na Assembleia e na nossa Câmara Municipal. Então, o que acontece? Os culpados de tudo isso aí são as populações, são as pessoas que acabam votando e votando muito mal. As pessoas não têm coragem de mudar. E aí colocam essas pessoas porque recebem uma dentadura, um tijolinho, um cimento. Gilmar, na verdade, assim, a situação, a gente costuma tentar transferir para a parcela mais pobre da população a responsabilidade por essas decisões, o que é uma covardia. Porque tem muito negro de classe média e negro rico que que vota porque é amiguinho, porque vai arrumar um estágio para o filho, porque vai arrumar uma boquinha aqui e outra ali. E a atitude deles é muito mais vergonhosa, porque o outro ainda faz por uma questão alimentar, de necessidade objetiva. O famoso voto famélico. Pronto, já é o furto famélico, vamos colocar aqui o voto famélico, que é algo que acontece comumente. Agora, como você fala, tem muita gente esclarecida que está votando muito mal, mas é nosso papel estar tentando esclarecer e mostrar para a população que enquanto nós gastamos 1.800.000 reais dos nossos impostos para trazer uma seleção brasileira falida, né? Pessoas que tem sócio aqui em Manaus. O Romário virou sócio de Manaus. Ele vive aqui em Manaus como vive na casa dele no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
Então, enquanto nós pagamos 1.800.000, a população ainda vai lá e ainda leva mais uma contribuição de 1 quilo de alimento. E aí a prefeitura abre a imprensa e abre também a assessoria de comunicação para dizer que está entregando 600 toneladas de alimento. Meu amigo, quanto é, e aí você entende melhor do que eu, quantas cestas básicas eu compraria com 1.800.000 reais? Sim. Quantas cestas básicas, quantas crianças, quantos adolescentes, quantas instituições filantrópicas não seriam beneficiadas? Então, depende de quem comprasse a cesta básica. De quem vende. Né? E depende se a conta ia ser feita com a calculadora normal ou com aquela calculadorazinha do nosso senador, aquela que já bota um monte de zero no final. Valeu, Gilmar. Valeu, Braz. O Manfrini Tapiramutá aqui também comenta, diz que são 3 hienas da política, mas que o Alfredo é amador. Acho que ele quer dizer que os outros 2 são mais profissionais. Não deixam o rabo de fora. Até deixam, né? Não tem quem puxe. A gente fica puxando aqui, mas Ministério Público, Tribunal de Contas, que deveria puxar mesmo, não puxa. Tem mais um comentário aqui. Dá tempo de tocar uma ainda aí, José? Ou já vamos então tocar só uma aqui para encerrar. Valeu, o final acabou sendo bastante divertido. Valeu, Gilmar, valeu, Braz, Jussen. Uma boa semana aí, um bom final de semana para todos e uma boa semana para todos vocês. Sábado que vem tem mais Revista Política aqui na Vox. E para bater papo com a gente, vamos continuar aqui ainda pela internet. No Facebook, Marcelo Ramos, perfil 2, que o 1 já está lotado, e no Twitter, Marcelo_Ramos. Visite também a nossa página lá na internet, que é muito bacana. Tem a prestação de conta de toda a nossa ação parlamentar, que é www.deputadomarceloramos.com.br. Obrigado, Jussen. Uma boa semana para todos. Valeu. Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM.